Boa noite, amada igreja. Boa noite. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Nesse momento vamos dar início a mais um culto de oração e doutrina, né? Hoje 15 de 5 de 2024. Vamos iniciar com uma oração. Eu vou fazer essa oração. Primeiramente eu vou ler um versículo, Salmo 100, diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Amém, irmãos? Amém. Com esses versículos, vamos elevar nossos pensamentos até o trono da graça de Deus e fazermos uma oração inicial. Amém? Oremos. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, Senhor, uma oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, para te render graças, Senhor, render louvores, Senhor, como a tua palavra tem nos falado, Pai. Que o Senhor venha, através do seu Espírito Santo, Senhor, nos conduzir, Senhor, nos orientar, Senhor, no decorrer desse culto, Pai, dando, Senhor, sabedoria, discernimento, Pai, da tua palavra. Que o Senhor venha abençoar também aqueles irmãos que ainda não chegaram, aqueles que estão a caminho, Senhor, que o Senhor venha guardar, proteger, livrá-lo de todo o perigo, de todo o mal. E que possamos estar aqui juntos, Senhor, para o único propósito, Senhor, de adorar o teu nome, de louvar e engrandecer. Assim te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino, irmãos, do cantor cristão, hino de número 7. Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde clamai, com o coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. Cantemos todos.
continuidade, vamos cantar mais um cântico do cantor cristão, número 83, A Cruz de Cristo. Hino de número 83, A Cruz de Cristo. Pedir que a amada igreja se posicione de pé para entoarmos esse louvor ao Senhor. Pendurado forte ao Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo assim, cena que a pensar muita gente induz sofreste, tanto creio foi por mim. Em seguida iremos fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Logo após o cântico, iremos fazer essa leitura, tá bom, irmãos? Cantemos todos. Fazer essa leitura no livro de Evangelho de João, capítulo 1, versículos a serem lidos, versículo 15 ao 18. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 15 ao 18, o testemunho de João Batista. Diz assim a palavra do Senhor. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo.
Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém, irmãos? Nesse momento eu vou pedir para o irmão Mateus fazer uma oração sobre a leitura da palavra de Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nesse momento vamos cantar o cântico que foi escolhido, né? Vem nosso lar abençoar. Esse é o cântico da família, né? Que estamos no mês da família. E esse é um cântico que a gente tem que aprender, né? Então a gente vai cantar hoje. Vamos cantar domingo de manhã para a igreja toda juntos aprender e cantar ao Senhor, né? Cantar bem bonito, né? E vamos também, nesse momento, recolher a oferta, tá bom? Os irmãos que trouxeram a sua oferta, você pode trazer aqui depositar aqui ou então no Pix, né? Vamos cantar. O cântico Vem nosso lar abençoar.
o irmão Márcio que faça uma oração em agradecimento à oferta que foi recolhida. Amém. Nesse momento vou passar a palavra agora para o nosso irmão diácono Ivon, que trará a mensagem dessa noite. Irmão Ivon, diácono Ivon está com a palavra agora. Boa noite, igreja. Graças a Deus, mais uma vez na casa do Senhor, louvando o seu nome, me agradecendo. E hoje, nesta quarta-feira, né, que é culto de doutrina e oração, graças a Deus, aumentou mais o número hoje também, né? E também temos pessoas aqui me visitando hoje também, né, que eu estou vendo. Ainda não tinha visto, né? Mas eu quero agradecer a presença de vocês que estarem com a gente aqui, em nome do pastor Júlio César, né, que está ali, que devem estar abençoando a vida de vocês todos. E vamos falar aquela frase, né, que nós falamos aos nossos visitantes. Vamos lá? Sejam bem-vindos a Brilho Celeste e voltem sempre. Amém. É isso aí, irmãos, que voltem sempre. Quarta. Temos domingo de manhã também, com a Escola Bíblica Dominical. Temos domingo à noite também, culto evangelístico. E mesmo assim o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado força, tem nos dado ânimo e vigor para estar presente nesses cultos, para o glorificar, para o honrar e para nos meditarmos na sua palavra, né? Sua palavra é muito importante para nós, que nos fortalece espiritualmente. Bem amados, nós iremos meditar na palavra de Deus. Vamos ler em Neemias. Neemias capítulo 1. Vamos ler Neemias capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus, Neemias, capítulo 1, versículo 1, diz: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me:
Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, em nome santo de Jesus, Senhor, Pai, queremos te agradecer pela tua palavra que nós lemos neste momento, meu Pai. Pedimos o auxílio do teu Espírito Santo, e venha-nos, nesta noite, Pai, edificar com tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração, nossa mente, para compreendê-la, Senhor Deus, a tua palavra, da forma que tem que ser compreendida, Senhor Deus. Em nome santo de Jesus Cristo, é que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Obrigado, meus amados irmãos, podei-vos assentar. Então, nós estamos diante aqui, irmãos, de um texto bíblico, né, que fala sobre este homem aqui, Neemias, um homem que, com certeza, é um homem que temente ao Senhor, né, um homem que sabia realmente as leis de Deus, né? Os pais com certeza tinham ensinado as leis, os estatutos que Deus ordenara, né, ao povo de Israel naquela época ali, né? Tanto é que nesse tempo, quando os exilados, né, acho que eles foram presos pelos babilônicos no ano 70, terminou-se esse período, né, daqueles judeus que foram presos pelos babilônicos, que foram levados cativos, escravos, né, e a cidade de Jerusalém foi destruída, né, os muros derrubados, quase tudo foi exterminado, né, e levaram muitos, e alguns ainda ficaram na cidade, né, nesse tempo. E deparamos aqui com Neemias, um homem que nós vimos aqui a leitura, um homem que se preocupou, né, com esse povo de Deus que sobrou ali em Jerusalém, né, que estava ali, aquela cidade praticamente quase toda destruída. Realmente tocou no seu coração, né, quando ele ouviu isso de seu irmão, né, o qual ele perguntou. Ele falou como estava o povo ali em Jerusalém, que tinha sobrado, que estava ali, né, que sofrendo ali o que tinha acontecido, né, naquele tempo ali do exílio, né, do tempo da escravidão, que o povo foi levado escravo. Nós vimos aqui que este homem, ele com certeza comoveu-se no seu coração, né? Ele foi um homem que levou a Deus tudo aquilo que ele estava sentindo no seu coração, né? E nós podemos ver aqui nessa carta que Neemias ouviu, porque seu povo vivia uma grande aflição, né, naquele momento. A aflição e o opróbrio, a desonra, né, o desrespeito com aquele povo de Deus ali, né? Mas tudo isso, irmãos, também por conta das coisas erradas que o povo de Deus também fazia diante do Senhor. Deus ordenou ao povo, disse: olha, se você realmente, de todo o coração, me obedecer os meus mandamentos e minhas palavras, eu não deixarei, né, os outros povos se espalharem em vocês, levarem cativos, né, destruírem vocês. Mas se vocês obedecerem os meus mandamentos e minhas palavras, meus estatutos, eu ajuntarei vocês e não deixarei que nada aconteça com vocês, ninguém venha destruir vocês, não é? Isso era a promessa de Deus para eles. Mas infelizmente esse povo aqui, um povo desobediente a Deus, e aconteceu essas coisas com esse povo.
né? Deus o castigou. Deus já tinha falado para eles que isso ia acontecer. E nós vimos aqui que este homem, ele era também o copeiro, né, do rei Artaxerxes, o qual ele estava aqui na cidade de Suzã, né, servindo a esse chefe, a esse rei, né, nesse tempo aqui também. Mas este homem aqui, irmão, Neemias, a primeira coisa que ele fez na sua vida, quando ele ouviu essa notícia do seu povo, ele se declara ao Senhor, né? Ele busca a presença de Deus. Então, ele fez a coisa correta, o qual ele se humilhou diante de Deus. Ele se assentou e chorou e lamentou por alguns dias, né? Ele também esteve jejuando, esteve orando ao Deus dos céus e da terra. Então, por muitos dias, este homem se lamentava diante de Deus por causa dos seus irmãos, por causa do povo de Deus. Tanto é que nós vimos aqui também já no versículo 6, ele fala continuando: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Então você vê aqui, irmãos, que até mesmo ele se inclui, né, desse pecado aqui que o povo tinha feito diante de Deus, a desobediência da palavra do Senhor, dos seus mandamentos, dos seus estatutos. A casa de seu pai também estava em pecado. Mas um homem que levou diante de Deus as situações, se arrependeu e procurou buscar o Senhor, se compadeceu desse povo, né? Temos exemplos aqui nesse mundo também para nós, no mundo de hoje, coisas que acontecem rapidamente, né? Desastres acontecem com pessoas e com muitas pessoas. Temos o exemplo também ali daquela cidade do Rio Grande do Sul, né? Muitas almas foram, muitas pessoas foram mortas ali pela enxurrada, por ter levantado as águas, né? E famílias ficaram desabrigadas e até hoje perderam suas coisas, perderam seus lares, suas casas, perderam seus entes queridos e estão em grande aperto, né? E nós, como igreja, será que nós realmente temos nos preocupado, nós temos verdadeiramente lamentado diante de Deus essa situação? Essa é uma das situações que nós ouvimos, né, em noticiários, e existe mais, né? Do outro lado do mundo, até mesmo em Israel, né, aquelas cidades que estão em guerras ali, né, matando-se, pessoas morrendo, muitos sem Deus, né, sem ter conhecido a Cristo, sem ter declarado Jesus como um Salvador de suas vidas também. Então, temos que seguir o exemplo desse homem aqui, Neemias, o homem que buscou a presença de Deus, mas ele realmente se padeceu do seu povo, daquelas pessoas. Estavam em grande aflição, estavam em grande desonra, porque foram desonrados pelos outros povos. A cidade foi destruída. E através da oração, Deus o honra, este homem. Nós podemos ver aqui. E ele fala mais do que, irmãos, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não te temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredis, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, os cumprirdes, então ainda os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para mim fazer habitar o meu nome.
Então isso aqui era a promessa de Deus, né, para aquele povo. Se me obedeceres, vocês estarão comigo, né? Eu os abençoarei. Mas se não tiverem, infelizmente vocês serão exilados, vocês serão presos, vocês serão desonrados. Este homem aqui, como exemplo para nós, buscou a presença do Senhor. Nós podemos ver também aqui, irmãos, uma pessoa também, um rei, o rei chamado Saul. Podemos ter um exemplo dele negativo, de um homem que não esperou em Deus. Nós vimos que Saul perdeu o seu reinado por causa de não obedecer também a palavra de Deus. Ele procurou fazer de suas próprias forças, não consultou a Deus. Tanto é que tinha sido para ele avisado, olha, fica aqui, Samuel dizendo para ele, até eu voltar, e eu te farei o que você tem que fazer, eu te falarei. Mas como o sacerdote Samuel demorou, então procurou fazer dessa maneira, sem consultar o Senhor. Foi à guerra, com certeza, ganhou ali, matou ali muitos, mas aí os despojos e as coisas que tinham que ser tudo exterminado, não podia trazer nada, ele trouxe. E infelizmente, por conta disso, ele foi rejeitado por Deus. Porque Deus disse, olha, tem que exterminar tudo. E não foi assim que ele fez. Então, um exemplo de um homem que não consultava o Senhor, não procurou consultar a Deus no primeiro lugar da sua vida, Mas este homem aqui, Neemias, o homem que foi, a primeira coisa que ele fez na sua vida foi consultar a Deus. E eu digo, nosso tempo agora, nosso tempo que nós temos aqui nesse mundo, no tempo que nós vivemos agora, será que nós fazemos isso realmente? Nós buscamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, em tudo que nós iremos fazer? Nós buscamos a direção do Senhor? Nós falamos para Deus os nossos projetos, apresentamos a Ele, o que nós temos que fazer, o que nós precisamos fazer, se algo pode dar certo, se o Senhor não estiver na presença, estiver na frente daquilo que nós estamos querendo fazer. Então, nós temos que ver que a primeira coisa que temos que consultar é a Deus em nossas vidas, como este homem fez. E já aqui no capítulo 2, irmãos, Neemias continuando, servindo a esse chefe, ao rei, ele ora também, ele passa tempo entristecido, triste. Vamos ver aqui na palavra de Deus, que eu estava pesquisando, que o copeiro ele não podia estar triste diante do rei, porque o copeiro era aquele que tudo ele provava antes que o rei comesse, ou então bebesse, para que não tivesse envenenado, para não envenenar o rei. E também não poderia estar triste. Então o rei viu ele triste. O que está acontecendo com ele? Então ele passa a dizer a este rei. Então vamos ler do versículo 1, irmão, para a gente entender melhor. Diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tende ser triste do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então, irmãos, veja aqui que automaticamente este homem diante do rei, com certeza ele ora a Deus em silêncio, Ele eleva o seu pensamento a Deus e pede do Senhor discernimento e sabedoria para falar com este rei naquele momento. Então, muitas das vezes pode acontecer situações em nossas vidas e precisamos agir assim também, dessa forma, com este homem, Neemias. Automaticamente buscar a direção de Deus, em que nós vamos falar
com quem nós iremos falar, com quem nós iremos nos relacionar naquele momento, de uma coisa que pode ser muito importante para nós naquele momento, né? Devemos levar diante do Senhor a situação, em silêncio, em oração com o Pai, o coração aberto, a mente diante de Deus, diante do trono da graça. E Deus deu graça a este homem, né? Deus deu graça a Neemias. Então, continuando aqui, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me, e marquei certo prazo. Então você vê aqui Deus já agindo na vida de Neemias para tentar ajudar esse povo, para tentar reerguer esta cidade, já usando o coração do rei, né? E o rei já perguntando para ele: quanto durará a tua ausência? Que eu vou te ajudar, né? Eu vou te amparar até chegar lá. Quando voltarás? Ele marcou um certo prazo para o rei, para ele voltar. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deve alojar. Então você vê, irmãos, Deus já trabalhando no coração desse rei, deixando este homem, né? Senão vamos ver que o decorrer da história vai ser contado tudo isso aqui, né? O que ele pediu do rei e Deus fez por ele, né? Deus, o rei deu cartas para ele, para que ele pudesse chegar lá, passando pelas cidades vizinhas, para que ninguém o parasse, até mesmo prendesse. O que você está fazendo por aqui? Até chegar a Judá. E até as madeiras para construir de novo o templo ali, eles conseguiu. Por quê? Porque a boa mão do Senhor, como diz aqui no versículo, continuando, o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Porque, irmãos, por causa da oração, porque ele buscou a presença de Deus, ele se lamentou, ele chorou, ele jejuou diante do Senhor, e Deus o amparou. Deus viu que ele estava com o coração aberto a ele, entristecido realmente de coração a este povo, prontificado a ajudar a reconstruir essa cidade. Se você for ler, continuar essa história, você vai ver que ainda existia pessoas contra a ele, né? Para não reedificar essa cidade, e até zombavam dele. Mas ele disse: olha, eu estou aqui, porque o Senhor dos céus me enviou para erguer essa cidade. Então a fé dele, ele não deixou a sua fé se abalar com essas coisas. Ele não deixou a sua fé ser abalada. Ele continuou firme com os seus pensamentos diante do Senhor, firmes com os seus projetos para ajudar este povo a reconstruir Jerusalém, a ajudar aquele povo que estava em grande aflição, sem direção, sem Deus, né? E se nós formos ver no decorrer da história, você vai ver que ele conseguiu reconstruir, amados irmãos, essa cidade. Mas o segredo é o que nós vimos aqui, o exemplo deste homem buscando a presença do Senhor. E exemplo para a igreja como nós é essa. Devemos buscar primeiramente o reino dos céus, como Jesus falou, né? A sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Roupa, vestimenta, alimento, todas essas coisas Deus vai te dar. Não importa o que aconteça, Ele vai te dar porque Ele te prometeu. Mas Ele quer que nós o servirmos primeiro. Deus quer que Ele seja primeiro em nossas vidas. Irmãos, é isso que Deus quer, é isso que Deus fez com Neemias.
Ele realmente se compadeceu. Há quanto tempo faz que nós não compadecemos de alguém, de uma família, de uma pessoa que está no mundo das drogas, de uma pessoa que está na beira do abismo, prestes a morrer, sem Deus, sem direção no mundo, sem o Senhor, sem a salvação. Realmente a igreja tem se compadecido? Ou tem virado as costas, tem fechado os olhos para isso? Então nós, como igreja do Senhor, precisamos realmente sentar. Precisamos nos lamentar, orar, jejuar, para que Deus venha a nos abençoar, para que possamos nos ajudar, nos dar sabedoria, entendimento, como deu para Neemias reerguer aquela cidade. Neemias, ele não chegou, ele conversou com Deus, mas ele não, rapidamente, ele não foi logo falando para todo mundo a respeito do seu projeto. Ele analisou primeiro, Ele olhou tudo primeiro e apresentou diante do Senhor. E Deus deu para ele sabedoria, para ele começar a reconstruir aquela cidade. Tudo através da oração, Tudo através da busca do Senhor, de sabedoria de Deus, de direção do Senhor. Então, tudo que você for fazer, tanto pode ser na sua área espiritual, na sua área material, no seu trabalho, no seu estudo, você tem que apresentar diante de Deus. Senhor, será que isso é para mim? Ou, Senhor, eu preciso disso e tal, e Senhor, me ajuda, me abençoa. Se for a tua vontade, meu Pai, o Senhor pode realmente me ajudar dessa forma. E se for da vontade dele, ele vai com certeza abrir caminhos para você e você vai ser abençoado por Deus. E para nós terminarmos, irmãos, então o que fazer quando sentimos a necessidade de agir rápido, é buscar Deus, não fazer como Saul, Saul se precipitou, e não devemos nos precipitar desse exemplo que nós tivemos, mas devemos enfrentar efetivamente essa sobrecarga da oração. São muitas coisas para orar, e temos orado na terça, temos orado sobrecarga de oração, não é? E você tem tido sobrecarga de oração ou você não ora? Então fica aí para nós essa questão. Você tem buscado realmente a presença de Deus? Ou você tem feito tudo do seu jeito? Cuidado, porque as coisas podem acontecer diferente. Você pode lá na frente, estar se arrependendo do que você está fazendo sem consultar, em primeiro lugar, a Deus na sua vida. Amém? Então, irmãos, esse tema aqui que eu esqueci de falar é a boa mão do Senhor, tá? No começo eu não olhei, mas é a boa mão do Senhor que estava com Neemias. Porque Neemias, como eu falei, ele se lamentou, ele chorou realmente e se frutificou em ajudar aquele povo. É diferente para a igreja, olhar para quem precisa de salvação e realmente chorar diante de Deus, pedir do Senhor sabedoria, entendimento. Como que eu vou conseguir, Senhor, reerguer? Como que eu vou conseguir, Senhor, reconstruir uma família através da Tua palavra? Porque a palavra de Deus é que constrói, A palavra de Deus é que ajuda, é que frutifica, é que transforma a vida das pessoas. Nós temos essa responsabilidade, como cristãos, de levar essa palavra às pessoas que não conhecem. Estamos no meio da família, as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Muitas famílias aí não conhecem a palavra de Deus, vivem de qualquer jeito, da forma que o mundo ensina. E nós somos diferentes, porque nós temos aqui a palavra de Deus que nos ensina como é que devemos viver como cristãos, como família. Então temos tudo aqui, para nós. E estamos aprendendo mais, cada dia mais, para que possamos também passar a essas pessoas que estão perdidas também aí, sem Deus no mundo. Amém? Deus aplica essa palavra em nossos corações. Agora quero passar a palavra ao nosso pastor Júlio César,
e vai dar continuidade aí com os amados irmãos.